Estamos muito felizes de estar aqui hoje. O meu nome é Ariane e eu sou membro da Dimensão de Aliança da Comunidade Nova Vida. Sou também do conselho fundador dessa comunidade, estou aqui há 27 anos. E hoje o tema que nós vamos tratar é o amor de Deus. Neste momento eu convido você a abrir o seu coração e nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa derramar sobre nós nessa tarde, neste dia, toda bênção, toda graça. Você que está nos acompanhando, que você possa agora, no fundo do seu coração, pedir ao Senhor que envie o seu Espírito para que nós possamos então compreender essa graça reveladora do amor de Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, que tu venha sobre nós nesse dia, neste momento, para que nós possamos viver a tua graça, para que nós possamos experimentar e conhecer o teu amor. Vinde, ó Espírito Santo de Deus, sobre mim, sobre todos aqueles que nos acompanham nessas mídias sociais, e que o Senhor possa tocar a cada coração, realizando tudo aquilo que nos é necessário. Vem, Espírito Santo de Deus, nos revelando a face misericordiosa do teu amor, a face bondosa da criação, quando tu nos crias e nos chamas para viver e vivenciar e experimentar o seu amor. Concede-nos essa grande graça, sobretudo da abertura dos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, sobretudo os ouvidos interiores, para que nós possamos escutar as graças que o seu amor realiza nas nossas vidas e compreender que desde o início da criação, tu nos criastes para o amor, pelo amor e para vivenciarmos essa experiência na dimensão com a Trindade Santa e na dimensão com cada um de nós, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, sobretudo, Senhor, onde nós vivemos hoje, essa realidade de estarmos um pouco mais isolados, mas que o teu amor possa nos fazer unidos, em um só coração, em uma só alma, ao seu coração. Concede-nos, Senhor, essa grande graça que nós tanto precisamos nestes dias. Vem, Senhor Jesus, nos abastecer com o seu amor e com a tua graça. E todos nós que estamos desanimados, desmotivados, desfalecidos, que o teu amor possa ser fonte renovadora, reveladora e fortalecedora de tudo aquilo que o Senhor já criou em nós, pela graça da nossa concepção no teu amor. Desde já, Senhor, nós queremos te agradecer e te bendizer, porque cremos que fomos criados pelo teu amor, Senhor. Glórias e louvores a ti. Como então nós trataremos do amor de Deus? A primeira grande revelação a nós cristãos e a toda a humanidade é que Deus é amor. Conforme a palavra nos revela, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor. Então, o amor de Deus por nós, ele vai consistir em que Deus nos chamou primeiro, em que Deus nos escolheu primeiro. E essa é a revelação maior da cristandade. Deus nos criou por amor, pelo seu amor. É muito interessante porque quando Bento XVI, em 2005, ele assumiu o pontificado, a primeira carta que ele escreveu para nós, e também para outras pessoas que tivessem interesse, era essa revelação, tão antiga e tão nova, que Deus é amor. E de fato, o amor de Deus se revela porque Ele nos criou por amor e Ele caminha conosco. Então, às vezes, nós pensamos que nós estamos abandonados ou que nós fomos a obra do acaso. Não. A palavra vai nos ensinar que nisso consiste o amor de Deus por nós, que Ele nos criou e que nós cremos realmente que Ele nos criou. E nisso o amor de Deus é perfeito. Porque se nós fôssemos imaginar, Deus na sua perfeição, Ele não precisaria de nós, nem de nenhum ser humano. Porém,
Deus escolheu a cada um de nós, a mim e a você, para fazermos parte dessa história, a história de salvação. E nisso nós conhecemos, né, que Deus realmente nos criou. E nós temos que ter essa ciência. Mesmo que você falar que você não sabia, agora você está sabendo, né? Essa graça da revelação de Deus. Eu vou falar para vocês também algumas características do amor de Deus para que você possa ir percebendo na história da sua vida e na história de salvação também a presença desse amor de Deus. O amor de Deus por nós, ele é um amor eterno. Você aí que está com a sua Bíblia, você pode pegar no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3. Você vai observar aí como que esse amor de Deus, ele não é um amor passageiro, igual nós estamos acostumados, né, a ver as pessoas falar que o amor acabou, que o amor não existe mais. Mas o amor de Deus por nós, ele vai desde o início do mundo, da fundação do mundo, ele vai por toda a história de salvação. Olha aqui para vocês verem esse versículo. De longe me apareceria o Senhor aparece ao profeta Jeremias e diz: amo-te com amor eterno, e por isso te estendi todo o meu favor. Então o amor do Senhor por nós não é um amor passageiro, um amor que passa, não. Desde a eternidade, Ele sempre nos criou. É muito interessante porque nesse documento aqui, que vai falar do rosto misericordioso do Senhor, que é um documento que o Papa Francisco ele fez na época do ano da misericórdia, vai dizer aqui, né, o Papa Francisco ele cita aqui uma citação de São Tomás de Aquino que vai dizer assim, que a misericórdia e o amor de Deus, eles são de um modo a fortaleza dele, não a fraqueza, porque sendo Deus onipotente, ele nos ensina a graça sempre de nos perdoar. E vai dizer assim: Deus permanece para sempre na história da humanidade, como aquele que está presente, aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. Então aqui vai dizer uma palavra: para sempre. Para sempre é algo que é eterno, para que você possa entender. O amor de Deus também, gente, ele é incondicional. O que é incondicional? Que não exige condições, né? Se você é assim, não. O amor de Deus por mim, por você, ele não exige condição e ele não faz acepção de pessoas. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser o mais humilde do mundo, pode ser o mais santo do mundo, pode ser o mais pecador do mundo. O Senhor, ele ama indistintamente a todos. E aí a gente vai ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, a gente vê falando isso aí. Deste modo sereis os filhos do Pai do céu, pois ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então muitas vezes nós pensamos, porque nós somos uma pessoa assim ou assada, Deus não nos ama, ou julgamos até que Deus não ama aquela pessoa, não. O Senhor, ele ama a toda pessoa, né? É claro que se nós vamos falar depois, essas situações de pecado, de erro, nós devemos renunciar e buscar uma mudança. Mas o amor de Deus independe dessas nossas condições. O amor de Deus também, ele é infinito e incomensurável. Infinito é que não tem fim, né? E incomensurável, mensurável é algo que pode ser medido. O amor de Deus, ele não pode ser medido, de tão grande que ele é, de tão profundo que ele é. Então nós vamos ver, né, em Isaías 43, no versículo 15, de 1 a 5, me desculpem, que o Senhor ele vai falar lá, que ele nos ama desde antes da fundação do mundo, que ele troca reinos por nós, que ele troca nações em nosso favor. Então a gente vai percebendo realmente, é muito interessante, né? Você pode até tomar nota dessa passagem para que você depois, nesse período, você possa estar refletindo. E a gente vai ver aqui, né? Eu vou ler alguns trechos porque ela é grande, né? Nada temas, pois eu te resgato.
Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiverdes que atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, teu Salvador. Dou o Egito em teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti e entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara, quando ela vai nos dizer aqui que o Senhor nos ama de uma forma imensurável, de uma forma incondicional. E que nós, nesse tempo principalmente, é muito importante em qualquer época, mas nesse tempo, termos a certeza de ficarmos tranquilos, porque o Senhor, Ele nos ama. E nós vamos ver ainda, para que prova maior de amor de Deus, além de tudo isso, do que vai dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, até por mim, por você e por toda a humanidade, o Senhor deu o seu Filho único, a coisa mais preciosa, o seu Filho Santo. Então, isso realmente é uma prova, concreta, que você muitas vezes e eu pedimos na nossa fraqueza: Senhor, me mostra que o Senhor me ama. Prova maior Ele já deu a você e a mim. Por isso nós não podemos ter medo, Nós temos que ter a certeza que o Senhor nos ama e está conosco todos os dias da nossa vida. E vai dizer também, outra característica do amor de Deus é a sua misericórdia. Nós observamos no Antigo Testamento que existem muito aquelas falas, da ira de Deus, da vingança de Deus, porque era a linguagem que aquelas pessoas daquele tempo tinham, era um entendimento da época. A gente tem que entender a época que aquelas pessoas viviam. Bem diferente da revelação amorosa de Jesus no Santo Evangelho, do seu amor bondoso e misericordioso. Mas já no Antigo Testamento, essa misericórdia do Senhor, ela é manifesta em todos os salmos, onde a bondade de Deus, a benignidade de Deus e a misericórdia de Deus, elas superam em muito a sua vingança, o castigo. E em todos os salmos nós vamos vendo isso, O livro dos Salmos vai trazer bem essa tônica do castigo, mas da bondade, que a bondade e a misericórdia são sempre maiores. E no Salmo 136, de forma especial, vai nos dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E tudo vai dizendo, e a resposta é: eterna é a sua misericórdia. Para que eu e você tenhamos essa certeza, que eterna é a misericórdia do Senhor por nós. A gente vai observar também, já no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, os versículos, capítulo 15, versículo de 1 a 32, vai nos mostrar o quê? Aquelas parábolas que mostram a misericórdia do Senhor. A parábola da pérola que perde e que aquela mulher a encontra e fica tão satisfeita. A parábola da ovelha perdida, que eram aquelas ovelhas, e uma se perdeu, e o bom pastor largou todas as outras e foi atrás daquela ovelha perdida. E também a parábola do filho pródigo, aquele filho que foi pelo mundo, gastou tudo que tinha, mas voltou. E vai mostrar nisso aí a misericórdia do Senhor, porque Ele tem uma grande alegria de encontrar a sua ovelha perdida, de trazer de volta para dentro da sua casa, da sua família, do seu coração, aquele filho pródigo. E assim acontece conosco, que muitas vezes somos essas ovelhas perdidas ou esses filhos pródigos em algum momento da nossa vida. E essas parábolas nos mostram o quê? A alegria do reencontro, a alegria que o Senhor tem. Isso denota também para nós como que o Senhor, Ele tem essa misericórdia tão profunda para cada um de nós. E também, uma outra característica do amor do Senhor é que Ele é fiel.
Eu convido você que tem aí, você pode pegar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Você vai aí, essa passagem nós vamos ler, porque realmente eu vejo que ela é muito apropriada para todo o tempo, né? Mas principalmente para este momento agora, onde muitas vezes nosso coração ele traz assim algumas dúvidas, né? Ou não é dúvidas, mas talvez assim fragilidades, talvez dizendo. E aqui nós vamos perceber. Nós vamos perceber aqui nesse Isaías 49, 15 e 16. Olha como é profunda essa palavra, mostrando que o amor de Deus por nós, ele é fiel. Pode uma mulher esquecer aquele que amamentou? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esqueça, ainda eu não te esqueceria. Eis que estás gravado na palma de minha mão. Tenho sempre sob os meus olhos tuas muralhas. Então olha para vocês verem. Quem aqui é mãe sabe o que eu estou dizendo. Quem é que esquece o filho que amamentou, que gerou, né, no seu ventre, nas suas entranhas? Nenhuma mãe esquece do seu filho. Mas a palavra está dizendo que ainda que a mãe esquecesse ou esqueça do seu filho, o Senhor jamais nos esquece. A sua fidelidade é tão grande que Ele jamais nos esquecerá. E que nosso nome, porque aqui vai dizer de Jerusalém, que é cada um de nós, né? Cada um aí pode colocar seu nome aí nessa cidade de Jerusalém. É o seu nome, é Ariane, é Caio, é cada um. Você coloca aí seu nome, está na palma da mão do Senhor. Então isso é uma certeza que você tem que ter, né? E que Ele tem sobre nós. Os olhos dele estão sobre nós. Ele está olhando por cada um de nós. Então isso é o quê? É uma fidelidade que o Senhor nos tem. E também que o amor do Senhor, ele é incansável. Ele é compassivo. Ele é perfeito. Porque muitas vezes nós pensamos assim: ah, mas o Senhor, ele vai cansar de mim. Ele vai desistir de mim. Graças a Deus, né? Que o Senhor, graças a Ele mesmo, Ele nunca se esquece de nós. Por quê? Porque o amor do Senhor, ele é perfeito. Nós vamos ver aqui no livro do profeta Oséias, onde ele vai nos revelar. Esta graça está no livro de Oséias, no capítulo 11, de 1 a 9. Então o Senhor, ele jamais se esquece de nós, né? E ele jamais nos abandona. Às vezes você pensa nesse tempo assim: ah, o Senhor nos abandonou. Não, o Senhor não nos abandonou. Ah, nós estamos sofrendo isso ou aquilo. A mão do Senhor, ela está sobre nós, né? Os olhos dele, eles estão sobre nós. Então, o que nós temos sempre, meus irmãos, que falta muito, né? E até no livro também do profeta Oséias, em outra parte, fala que o meu povo se perde por conhecimento. O que nos falta muito é o conhecimento, né? Do amor de Deus e da sua graça em nossas vidas. Então, olha o que fala aqui, que o amor de Deus, ele é incansável, compassivo e perfeito. Eu vou ler esse trecho para vocês. E aqui eu quero falar que em cada uma dessas palavras que fala aqui de Israel, de um nome de outro, você vai colocar o seu nome e o meu nome. Porque o Senhor se refere, né, àquelas pessoas, àquela raça escolhida que somos nós, eu, você e cada um da humanidade. Israel era ainda criança e o Senhor já o amava. Então você coloca aí o seu nome, né? Maria, Lucas, Flávio, Mariana, era ainda criança e o Senhor já o amava. E do Egito chamei o meu filho. Tomava nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava com os laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que um tira-boca de rédeas e dele alimento. A espada devastará suas cidades. Meu povo é inclinado para separar-se de mim. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Você vai colocar seu nome, ó Mariana, ó Clara, ó Maria. Como eu poderia tratar-vos como a dama ou tornar-me como Sedome? Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Então
Então o Senhor tem por nós esse sentimento de amor, esse sentimento de compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei. Porque eu sou Deus e não um homem. Então a gente tem que compreender que o Senhor não nos ama como um ser humano, Ele nos ama como Deus. E isso há uma grande diferença, porque o amor de Deus por nós, Ele é diferente. Nós vamos explicar depois, né? Que muitas vezes nós queremos medir o amor de Deus comparado ao nosso, porque nós somos humanos, mas aqui vai dizer, o Senhor vai me dizer, né? Não sou Deus, eu sou Deus e não um homem. Então o Senhor nos ama nessa perfeição de ser Deus. E o amor de Deus também, por nós, Ele é zeloso. Ele é um amor ciumento, né? Aí nós vamos entender, mas ciumento, como que é esse amor ciumento de Deus? Então está aqui, né? Na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, vai dizer assim: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominável por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imagineis em vão que diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Esse adúlteros aqui, meus irmãos, a palavra vai tratar quando nós abandonamos a Deus, né? E cometemos outras coisas que é contra o seu amor. É nesse sentido. E que o amor das coisas do mundo, ela se opõe ao amor de Deus na nossa vida. Então toda vez que nós colocamos as coisas do mundo acima do nosso Deus, nós cometemos esse adultério, essa idolatria. E isso vai nos impedir de ter a felicidade plena, de vivenciar o amor de Deus. O Papa Bento XVI, na sua encíclica, né? Aquela que eu disse, Deus é amor, ele vai explicar o amor ágape e o amor eros de Deus. E nesse amor eros de Deus, ele vai explicar dessa passagem aqui de São Tiago, que o Senhor, ele é ciumento. Em qual sentido, que a gente até coloca entre aspas, porque sendo Deus perfeito, não é ciumento. Mas o que essa palavra quer dizer? Que o Senhor nos quer inteiramente para Ele. Você não pode estar com um pelar e um pecar. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou que nós não podíamos ser mornos, nós tínhamos que ser quentes, calorosos, viver este amor, ou então não. Então é isso aí que essa palavra quer nos dizer, né? Que nesse amor que o Senhor tem por nós, é um amor tão profundo. Imagine uma esposa com um esposo. Eles não têm aquela fidelidade, aquele amor profundo. É assim que o Senhor quer conosco. E é isso que o Papa Emérito, né, Bento XVI, ele explicava tão bem naquela encíclica, que o Senhor tem esse amor por nós, um amor de nos querer inteiramente para Ele. E assim, vivendo inteiramente para Deus, nós somos felizes. Nós seremos felizes, mesmo em meio às dificuldades, porque nós teremos essa experiência do amor. E a gente gostaria também de falar, né, que essa experiência do amor de Deus, ela é transformadora, né? Nós podemos falar pela experiência que nós vivemos comunitariamente na comunidade Nova Vida. Também eu posso dizer da minha experiência pessoal e particular. Desde pequena eu fui sempre criada na igreja católica, rezando os ofícios todo sábado, indo à missa praticamente diariamente com a minha mãe. Todo domingo a gente ia, e mesmo durante a semana. E foi muito interessante, fui catequista, desde jovenzinha, com 12 anos eu já era catequista. Mas o mais interessante, que é a experiência transformadora que eu vivi do amor de Deus, foi em 1992, numa festa da misericórdia. E daquela experiência transformadora, tudo aquilo que eu já vivia na igreja teve um sentido muito maior para mim. E eu poderia contar que várias experiências milagrosas, de testemunhos que eu vivi na minha vida pessoal, familiar e mesmo comunitária. Mas como o tempo é curto, o que eu posso dizer para vocês é que essa experiência do amor de Deus, mesmo que você já tenha 1000 anos, 50 anos, 20 anos na caminhada de igreja, ela transforma a sua vida. Porque o amor de Deus é como um perfume fresco que faz tudo novo, né? Tudo novo, tudo novo. Então foi essa experiência que eu tive. E eu quero falar também
para que a gente compreenda, Ariane, mas quais são esse amor tão maravilhoso? Como que eu vou vivê-lo? Quais são os obstáculos para eu não vivê-lo? Então eu quero falar para vocês de alguns obstáculos. O primeiro eu já disse lá, na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, né? Vai dizer o quê? Que é o amor às coisas do mundo. E quando eu falo, gente, amor às coisas do mundo, não são só as coisas ruins. Farra, bebedeira, não é só isso, né? Mas mesmo as coisas boas, que nem a família da gente que é sagrada, o trabalho que é sagrado, os estudos, o que for, né? Mas isso não pode ser colocado acima de Deus, porque senão você vai viver esse obstáculo de amar a graça de Deus, viver a graça de Deus e experimentar plenamente o seu amor. Porque quando você vive tudo colocando a Deus como a primeira coisa da sua vida, todas as demais coisas, elas vão sendo redimensionadas nesse amor e vão sendo reorganizadas. Você não vai ter prejuízo nenhum. Pelo contrário, você só vai ter alegria e felicidade, mesmo em meio à tribulação. A nossa medida, porque muitas vezes nós queremos medir o amor de Deus com a nossa medida, que é uma medida imperfeita, que é muitas vezes uma medida vingativa, rancorosa. E aí a gente pensa, nossa, mas Deus não vai me amar porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo, não. Deus, como nós lemos naquele livro, naquele versículo lá, o amor de Deus não é o amor de homem, não é um amor imperfeito, mas é um amor perfeito. Nossos traumas, né? Por isso é muito importante buscarmos as curas dos nossos traumas, que são muitos, né? Porque os nossos traumas também são bloqueios que nos impedem viver o amor de Deus. As dúvidas e a incredulidade, mas será que Deus me ama? Será que Ele vai fazer? Então, meus irmãos, eu quero testemunhar rapidinho com vocês uma experiência assim que eu vivi e tenho vivido a cada dia, né? Em muitos momentos terríveis que eu já vivi. E que o Senhor sempre me falava. Se até ontem, hoje vou fazer 47 anos daqui a algum tempo. Se até ontem Ele me amou, ontem mesmo. Se até dia 12 de maio Ele não me amou, por que hoje Ele não vai me amar? E assim nós vamos fortalecendo a nossa fé. A nossa fé, ela é experiência. Ela é vivência. Então nós precisamos realmente pedir ao Senhor esse dom da fé. Não essa fé que qualquer coisa desespera, porque isso não é fé. Nós temos que ter e pedir ao Senhor essa fé, porque a incredulidade, a dúvida são grandes obstáculos a viver o amor de Deus. E, por fim, um grande obstáculo, né, um grande dificultador da vivência do amor de Deus é o pecado. Eu quero dar para você um exemplo. Vamos supor que está chovendo, aquela chuvinha mansa, serena, e que ela molha a terra. Ali é o amor de Deus, que Ele é infinito, que Ele é perfeito, que Ele é perene, eterno. Ele nunca vai passar. É como aquela chuvinha, aquela garoinha que ficasse chovendo direto. Se você abrir uma sombrinha, né? Você não vai ser molhado por essa chuva, mesmo que ela estiver aí direto. Assim é o pecado. Se você está com a sombrinha aberta, se o pecado está ali, ele é como uma barreira. Deus continua te amando, Deus continua te buscando, Deus continua te esperando, mas a sombrinha está aberta. Então é necessário reconciliar-se com Deus através do arrependimento, né, que nós chamamos de contrição, da vivência sacramental, do sacramento da reconciliação e de todas as formas, né, do perfeito arrependimento, de não mais pecar, de sair daquela circunstância. Aí sim você vai experimentar o amor de Deus. E eu quero falar para você que está aí pensando como fazer isso. É como que uma fruta que alguém vai te falar, olha, ela é doce, ela é azeda. Você realmente só vai saber se experimentar, se você provar. Então eu convido você neste momento, coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor que possa lhe conceder esta graça de viver essa experiência. Como tudo na nossa fé, mas sobretudo o amor de Deus, ele precisa ser experimentado, como essa graça extraordinária que ele nos dá. Nós te pedimos, Deus de amor, de bondade e misericórdia, que conceda a cada um de nós a experiência de viver esse amor. Nós queremos, Senhor, experimentar esta graça, para que não com palavras, mas com a nossa vida possamos testemunhar o quanto Tu nos amas, está conosco em todos os momentos e que o Senhor nunca nos abandonará.
que o Senhor estará sempre conosco, seja passando pelo fogo, passando por dificuldades, por doenças, pelo que for, mas o Senhor está conosco e nós venceremos. Muito obrigada, Senhor.